que estão acompanhando diariamente a leitura do primeiro livro das Crônicas. Hoje são 6 de março e vamos continuar a partir do capítulo de número 6. Continuamos ainda a leitura das genealogias, e isso vai até o capítulo de número 9. E hoje tem uma genealogia muito especial de uma tribo muito para lá de especial, de acordo com o autor das Crônicas. Vamos à leitura? O texto nos diz assim: os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias e Finéias a Abizua. Abizua gerou a Buqui e Buqui a Uzi. Uzi gerou a Zeraías e Zeraías a Meraiote. Meraiote gerou a Amarias e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadok e Zadok a Aimaas. Aimaas gerou a Azarias e Azarias a Joanã. Joanã gerou a Azarias. Este é o que serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Amarias e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadok e Zadok a Salum. Salum gerou a Ilquias e Ilquias a Azarias. Azarias gerou a Seraías e Seraías a Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zimá, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel, o primogênito Joel e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima,
filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso. Todo o serviço do lugar santíssimo e a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua, de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. São esses os lugares que eles habitavam segundo os seus acampamentos, dentro dos seus limites, a saber, os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, pois lhes caiu a sorte, deram-lhes Hebrom na terra de Judá e os seus arredores. Porém o campo da cidade com suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna, com seus arredores, Jatir e Estemoa, com seus arredores, Ilém, com seus arredores, Debir, com seus arredores, Azã, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores. Da tribo de Benjamim, Gebá, com seus arredores, Alemete, ou Alemete, com seus arredores, e Anatote, com seus arredores. Ao todo, 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos filhos de Coate, que restaram da família da tribo, caíram por sorte 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés em Bazã, caíram 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, caíram por sorte 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades com seus arredores. Deram-lhe por sorte da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim estas cidades, que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, como também Gezer com seus arredores, Joquemeão com seus arredores, Bet-Oron com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores e Bileã com seus arredores, foram dadas as demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, deram em Bazã, Golã, com seus arredores, e Astarote, com seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes, com seus arredores, Daberate, com seus arredores, Ramote, com seus arredores, e Anem, com seus arredores. E da tribo de Azer, Masal, com seus arredores, Abdom, com seus arredores, Ucoque, com seus arredores, e Reobe, com seus arredores. E da tribo de Naftali, na Galileia, Quedes, com seus arredores, Amon, com seus arredores, e Kiriataim, com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono, com seus arredores, e Tabor, com seus arredores. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram-se-lhes da tribo de Ruben, Bezer, com seus arredores, no deserto, Jaza, com seus arredores, Quedemote, com seus arredores, e Mefaate, com seus arredores. E da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, com seus arredores,
Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Até então, este foi o maior capítulo que nós lemos, não é verdade? E ele está muito bem dividido e, apesar de serem genealogias, com também informações a respeito de territórios que foram possuídos pela tribo de Levi, o texto está bem dividido e acho que a gente consegue compreender o que o cronista queria transmitir aos seus leitores. Nos primeiros versos, lá do verso número 1 até o verso número 30, ele se preocupa em falar quem são os descendentes de Levi. Você pode perceber que logo no começo ele cita que Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Estes 3 filhos deram início a linhagens que receberam cada qual o seu nome. Tem a linhagem de Gerson, a linhagem de Coate e a linhagem de Merari. Também é possível notar que geralmente, o primeiro a ser mencionado é o mais velho. Entretanto, a primeira linhagem a ser contada não é a de Gerson, apesar de Gerson ser o primeiro a ser mencionado. A primeira linhagem é a de Coate. Olha para o verso de número 2. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E por que será que ele menciona primeiro a linhagem de Coate e não a de Gerson? Se você continuar no texto, verá que já no verso número 3 tem 2 nomes bem importantes na história de Israel. O verso 3 nos diz, os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. Nada mais, nada menos do que o primeiro sacerdote de Israel, Arão, o grande profeta do Antigo Testamento, que foi também o mediador entre o povo e Faraó e o libertador do povo lá da escravidão do Egito, que é Moisés, e Miriam, aquela que também conduziu as mulheres em louvores e também outras coisas que nós vemos no livro do Êxodo que não foram tão favoráveis assim para ela, né? Mas olha só, esta linhagem de Coate tem uma grande importância porque os sacerdotes do povo de Israel vêm a partir da linhagem de Coate, não da linhagem de Merari, nem da linhagem de Gerson. Por isso ela tem destaque aqui. A continuação do texto, nós vemos que há algumas interferências feitas pelo próprio cronista. Quando nós olhamos para o verso de número 10, lá está dito o seguinte, Joanã gerou a Azarias. Este é o que serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. O cronista está fazendo um comentário muito importante. Está dizendo, olha, quando foi estabelecido o culto no templo, era um membro desta linhagem de Coate, e que membro era esse? Nada mais, nada menos que Azarias, quem era o sacerdote que esteve junto com Salomão, fazendo aquilo que era necessário para instituir o culto no templo de Jerusalém. Ele faz essa interferência para mostrar, sim, que tanto a descendência de Judá, na pessoa tanto de Davi como de Salomão, caminhava lado a lado com a descendência de Levi, que era responsável pelo sacerdócio. Então, aqueles que governavam junto daqueles que faziam, sim, a instrução do povo, como também o ofício de sacerdotes. Depois, no verso número 15, nós vemos outra interferência do cronista. Olha o que ele diz. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Ou seja, ele está dizendo que alguém dentro desta linhagem que exercia a função de sacerdote foi levado junto com o povo para o exílio. Não foi alguém que fugiu, não foi disperso, mas esteve o tempo todo com a linhagem real também. Essas são interferências muito importantes feitas pelo autor para querer nos mostrar que há sim grande importância tanto naqueles que governam quanto naqueles que fazem parte do cerimonial do culto. Depois nós vemos a partir do verso número 31 até o verso 30, ele ainda fala mais descendentes dos outros filhos de Levi, né? De Gerson e de Merari. Mas a partir do verso de número 31, ele começa a especificar algumas das funções que eram exercidas
pelos levitas. Levitas são os descendentes de Levi, tá? Não são simplesmente músicos, como algumas pessoas dizem hoje em dia. Os levitas, poderiam ser sacerdotes, e nós já vemos os filhos de Coate ou coatitas. Mas aqueles que eram da linhagem de Merari e de Gerson exerciam tanto a função de porteiros, eram responsáveis pela vigilância de quem entrava, quem saía, eram responsáveis pelo abastecimento do templo, eram também responsáveis pela contabilidade, porque era necessário ter um inventário de tudo aquilo que existia dentro do templo. Havia muita peça de ouro, havia muita peça com valor alto que foram feitos sob encomenda por Davi, por Salomão e por outros reis que vieram depois. E quando voltamos ao verso número 31, vemos um dos ofícios exercidos pelos levitas no templo. E este ofício, olhem lá o verso 31. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Olha só, Davi instituiu cantores para participarem do culto, isso antes mesmo da construção do templo, enquanto a arca ainda estava em tendas, no caso já em Jerusalém. E olha o que diz o verso 32, ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. Ou seja, o culto era organizado, feito de maneira artística também, com cantores. E diz o texto que há 3 cantores que eram os mais importantes. Um deles era filho dos coatitas. Verso 32 nos diz que é Emã. Depois o verso de número 39 nos diz: seu irmão Asaf estava à sua direita. E depois, deixa eu encontrar aqui, verso 44 diz: seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã. Então, tinha uma posição central que ficava Emã, à direita dele ficava Asaf e à esquerda dele ficava Etã. Todos eles cantavam. E olha o que diz o verso 48. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Ou seja, não era só a função de músico, mas todo o serviço que dizia respeito ao culto e à manutenção do templo, esses serviços eram feitos pelos levitas. Os versos número 49 até os 53, mais uma vez falam dos descendentes de Arão e daqueles que exerciam o sacerdócio. Mas dentro da linhagem, parece que afunila ainda mais. E não são todos os coatitas, mas o verso número 53 nos diz: de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. A linhagem de Zadok dentro da linhagem já esqueci o nome, da linhagem dos coatitas, foi o grupo de Zadok quem continuou o ofício do sacerdócio. Nós veremos nos capítulos adiante, bem adiante, já no segundo livro das Crônicas, que nem todos os levitas se prepararam devidamente para trabalhar no templo oficiando o culto, mas somente alguns se prepararam, e esses alguns foram justamente da família de Zadok. A partir do verso número 54, ele fala dos territórios onde os levitas moraram. Se você tiver a oportunidade de olhar um mapa e observar a extensão da terra prometida e onde cada uma das tribos foi assentada, você vai perceber que não há uma região específica para a tribo de Levi. A tribo de Levi herdou algumas cidades no meio de cada uma das tribos de Israel. Ou seja, todas as tribos tiveram que dar parte do seu território para os levitas. Eles não tiveram isso porque Deus diz
que a herança dos levitas é o próprio Senhor. Enquanto as outras tribos receberam por herança terras, os levitas receberam por herança o próprio Senhor. Isso porque eles é quem deveriam, somente eles deveriam trabalhar no culto ao Senhor. Somente eles seriam sacerdotes. Se nós formos olhar lá para os primeiros versos, veremos que há um sacerdote muito importante na história, filho de Eucana, que é Samuel, da tribo de Levi. Mas voltando aos versículos que nos falam a respeito da divisão das terras, ali nós vemos que muitas delas foram dadas especificamente para cada um dos 3 filhos de Levi, a Coate, a Gerson e Merari. Algumas tribos deram mais cidades, outras tribos deram menos cidades. A divisão deveria ser feita conforme o tamanho e o número de habitantes em cada uma das tribos. Então, para a gente entender melhor, vou dizer o seguinte: como a tribo de Manassés e a tribo de Judá eram bem numerosas, essas 2 tribos tiveram que dar mais cidades aos levitas. Mas havia também aquelas tribos que eram bem menores, como a tribo de Dan, que era bem pequenininha, a tribo de Issacar, que também era pequena. Esses tiveram que dar um menor número de cidades. Porém, independente de ser grande ou pequeno, todos tiveram que ceder espaço para a tribo de Levi. Por que o cronista quis falar isso? Só para relembrar a esse respeito? Não. Lembram-se que os primeiros leitores eram pessoas que estavam voltando do exílio na Babilônia e Pérsia e voltando para a terra prometida, e aquela terra prometida pelo Senhor ao seu povo tinha uma demarcação correta. Foi lançado sorteio na época de Moisés, definindo o espaço de cada uma das tribos, e esses que estavam regressando deveriam obedecer aquela mesma delimitação de terras que fora definida na época de Moisés. E deveria também obedecer a esta regra, cedendo também cidades aos levitas. Ou seja, o cronista está lembrando, vocês não podem desobedecer, não podem esquecer dos levitas. Eles não devem ser dispensados, não devem ficar jogados em qualquer canto. Não, eles também têm direito às cidades que eles devem possuir e ali exercerem também as suas funções. O cronista tem uma preocupação grande em fazer com que o povo daquela época, da sua época pós-exílica, pudesse obedecer a todas as regras do Senhor. Não é porque elas eram antigas que poderiam ser esquecidas e desconsideradas. Elas deveriam ser preservadas e obedecidas. Lembrem-se do seguinte: o povo de Judá foi mandado para o exílio, assim como o povo das tribos do norte foram para o exílio, justamente por desobedecerem à palavra de Deus. Então era importante que todo o povo conhecesse bem e não desobedecesse, mas cumprisse tudo aquilo que estava prescrito para eles fazerem. Isso nos diz algo muito importante, não é verdade? Olha, a primeira dessas coisas é o seguinte: é muito fácil a gente fazer o que não deve por não conhecer a palavra de Deus. E segundo, conhecendo a palavra de Deus, temos motivo ainda maior para fazer aquilo que ela nos diz que devemos fazer. Hoje, nós não temos desculpa. Hoje mesmo eu fui fazer uma contagem quantas Bíblias eu tenho em casa. São aproximadamente 13 ou 14 Bíblias, sem contar as digitais, né? Somente essas físicas. Imagino que vocês devam ter mais do que uma Bíblia em casa também, em versões diferentes, que nos ajudam a compreender o que o texto nos diz. Além disso, temos também recursos como este, a internet, que nos ajudam também na leitura e compreensão da palavra de Deus. Portanto, acima de tudo isso, temos o Espírito Santo que nos faz compreender bem aquilo que é necessário para a nossa salvação e santificação. Portanto, devemos sim nos alimentar diariamente para conhecermos o nosso Senhor e obedecermos a tudo aquilo que Ele nos concede. E voltando à questão aqui dos levitas, o cronista está nos apresentando que há duas coisas bem importantes. Ele destacou até agora, principalmente, duas tribos, Judá e Levi.
mostrando que há grande importância para o povo, tanto o governo quanto a parte espiritual do culto. E hoje em dia também é a mesma coisa, é importante termos boa liderança para governar, para que tenhamos paz no lugar onde nós estamos, como também é extremamente importante nos preocuparmos com a nossa vida espiritual e fazermos como o Senhor ordena. Olha, são ofícios distintos que vocês vão ver lá mais para frente no Novo Testamento, que são exercidos por uma única pessoa. Por enquanto, 2 tribos diferentes, mas no Novo Testamento veremos que há alguém de uma única tribo que exerce tanto o ofício real como o sacerdotal e um outro profético. Você sabe quem é? Se você souber, pode escrever nos comentários. Se não souber, aguarde as próximas leituras. Que Deus abençoe.